Hoje vamos começar com uma frase de efeito, dizer que no Brasil se exige sacrifício de todos, menos de quem está no topo da pirâmide social e econômica. Parece um exagero, mas vou mostrar a vocês que não é. Nós temos uma dívida pública que não são dados de propaganda, mas são dados da Secretaria do Tesouro Nacional, que alcançou mais de 7 trilhões e 600 bilhões de reais no mês passado. É muitas vezes superior ao valor que está gerando tantas discussões sobre aumento ou não de IOF para se ganhar 30 bilhões. 30 bilhões comparado com 7 trilhões. E alguém pergunta, e por que é que essa dívida pública é intocável? Ela é intocável, é considerada assim, porque nós temos a necessidade de comprar títulos, para com o dinheiro da compra desses títulos, pagar os títulos que vão sendo vencendo. Nós temos uma quantidade grande de títulos de curto prazo, um percentual elevado. E aí eu faço primeiro uma digressão para dizer como isso tudo começou, ou como isso se intensificou. Aí eu vou fazer uma crítica que é meio isolada em relação a algo que é enaltecido por tantos. Isso começou com o Plano Real. Com o Plano Real nós tínhamos antes problema de emissão primária, o que significava uma inflação alta, e aí substituindo como se fosse um passe de mágica. Ao invés de emitir dinheiro, a gente emite títulos, e com os títulos paga os títulos vencidos. Só que é como a situação de um grande devedor que precisa tomar empréstimo para pagar os anteriores, e o credor só empresta em taxas altas. Veja como está a Selic nos dias de hoje. Tire o valor da correção e veja que é um ganho absurdo, um ganho de quase 9% ao ano que alguém ganha para emprestar dinheiro ao Brasil em patamares trilionários. Não seria a hora de nós chegarmos para os nossos credores e negociarmos fortemente essa recomposição da dívida? Não precisava fazer feito a Rússia fez quando extinguiu a União Soviética. Simplesmente disse que não ia mais pagar. E não pagou. Mas aí era na situação de uma potência militar com 5 mil ogivas nucleares. E era melhor ponderar com ela do que tentar uma medida de força. No Brasil nós não temos nem ogiva seca, quanto mais nuclear. Então, mas o que fazer com isso? O que fazer com esses fundos de investimento? Às vezes, nossa classe média, nossa classe alta e muitos bancos estrangeiros que controlam o que nós podemos fazer. Porque nós só podemos fazer com eles liberando recursos. É evidente que isso tem que ser repensado. Isso tem que ser renegociado, porque não é possível que o Estado brasileiro não tenha a capacidade de demonstrar à sociedade que o que está nos sangrando, fora outros problemas, corrupção, etc., o que nos sangra é, sobretudo, uma dívida pública que nos patamares atuais é impagável. E vem o Banco Central, eu concordo inteiramente aí com o presidente Lula, quando diz 14% de uma Selic é uma aberração. Num país de inflação de 5,5%, e aí o Banco Central, cuja autonomia, eu vou em outra oportunidade falar, entendo que foi uma grande aberração, porque o Banco Central autônomo só se viu aos interesses do sistema financeiro. Alguém ia dizer, não, foi para evitar a influência política. A influência política, no caso, seria até relevante para ponderar os efeitos da influência econômica. Quando se tirou isso, os grandes, digamos assim, lobistas junto ao Banco Central são os grandes bancos. E aí volto à época logo depois do Plano Real, quando se criou o plano de reestruturação do sistema bancário, e aí se fez com que os bancos pequenos e médios quebrassem, no caso do Banorte, do Bamerindos, do Banco Mercantil de Pernambuco, e nas mesmas situações tivemos programas de apoio para os grandes bancos. Nós tivemos um controle de Bradesco, Itaú, então nós ficamos com poucos bancos muito grandes. Esses bancos é que ditam as regras no Brasil. Isso é inaceitável. A população não pode viver às custas do que esse segmento da sociedade quer, que é ganho, ganho e mais ganho. É isso aí.